Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um tempo para compartilharmos um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus está fazendo no mundo. E agora no mês de maio, para quem não sabe, é um mês em que nós nos debruçamos, é um mês em que nós trabalhamos muito a questão da família. E hoje, domingo, nesta manhã, eu quero compartilhar com você sobre um assunto relevante dos nossos dias e um assunto extremamente importante, onde eu vejo sobre relacionamento no que se diz respeito à instituição família. Casamento hoje tem sido um grande desafio para muitos, especialmente aqueles que iniciam suas vidas conjugais. Tem sido um desafio muito grande manter-se casados. Hoje o número de divórcios tem crescido de forma absurda. Muitos casamentos estão fracassados, decepções, mágoas, tantas situações que envolvem relacionamentos têm sido prejudicadas cada dia mais. E muitas pessoas têm ido a esse caminho para o casamento sem o devido preparo, sem o devido conhecimento das Escrituras, muitas vezes sem conhecer os princípios que Deus institui para o casamento. E eu gostaria de começar este domingo, neste domingo, começar este mês com esta reflexão sobre casamento. Provavelmente você tem acompanhado aí nos veículos de informação que muitas pessoas nesse tempo de confinamento estão se divorciando. Não conseguem suportar o tempo juntas, especialmente na realidade que nós estamos vivendo. E um texto que me chama muita atenção e provavelmente muito conhecido também por você, é lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, que diz assim então a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você nesta manhã. Gênesis capítulo 2, versículo 18 em diante, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-o ao homem para que, como este chamaria, e o nome de que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então esse é o texto que nós gostaríamos de compartilhar nesse tempo. É o texto que neste mês nós iniciaremos os trabalhos também dedicados à família. E nós vemos aqui uma narrativa muito interessante, muito peculiar,
onde desde o início Deus vai criando todas as coisas e depois Deus cria o homem do pó da terra. Este homem ele é designado a fazer algumas tarefas. Deus deu a ele algumas tarefas. E o homem então ele faz aquilo que era necessário fazer, mas quando ele olhava para o lado, o texto diz que ele não achava nenhuma pessoa, nenhum auxiliador idôneo. E ele sentiu essa necessidade, né? Deus também, na sua presciência, Deus ele sabia que o homem necessitava de uma mulher, necessitava de uma auxiliadora, uma mulher que de fato cumpriria aquilo que uma mulher deve cumprir. E Deus então dá ali todas as instruções, o homem ali no jardim e naquele mundo que Deus havia criado para ele, ele vai desenvolvendo, começa a distribuir o nome aos animais. E lá na frente, no versículo 21, depois que o homem fez as suas tarefas, observou tudo ao seu redor, ele não achou nenhuma mulher, nenhuma auxiliadora para si. Então o Senhor fez este homem, este primeiro homem, Adão, fez cair num pesado sono. E neste sono, então, Deus, a palavra fala que ele extrai uma de suas costelas e a partir deste material, Deus então forma a mulher. Nós não sabemos quanto tempo isso durou, mas nós observamos que Deus ele fez algo muito particular. Por quê? Se nós lembrarmos, Deus ele fez um boneco de barro e deu fôlego de vida, e esse boneco ele tomou vida, que foi o Adão. Por que então Deus não fez da mesma forma a mulher? Você já parou para pensar desta forma? Por que Deus então, da mesma forma que fez Adão do pó da terra, do barro, por que Adão não fez a mulher da mesma forma? Mas então Deus fez aquele homem cair num sono muito profundo e extraiu um material, no caso a costela, e deste material Deus então cria a mulher. Primeiramente Deus cria o homem desenvolve aquilo que é necessário, as suas tarefas, ele observa ao seu redor, não encontra ninguém que poderia ser ali seu auxiliador, e Deus então vê essa necessidade também do homem e faz esse tipo de coisa que Deus fez. Então o homem cai no pesado sono e Deus extrai. E olha que interessante, porque no momento que aquele homem ele abre os seus olhos, ele tem algo interessante a dizer. 22, verso 22 do capítulo 2 de Gênesis. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Deus então transforma aquela costela em uma mulher e traz ali na presença de Adão. E disse o homem, observe que em todos os momentos o homem está desenvolvendo as suas atividades, está na interatividade com Deus, está na sua interatividade com o contexto, com os animais, dando nome, cuidando e fazendo aquilo que era necessário. Ele cai num pesado sono, Deus faz isso com ele e Deus transforma uma mulher a partir de uma costela e Deus traz ela na sua presença. E aí Adão fala o seguinte: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Percebe que a partir do momento que o homem identifica, ele se depara com aquela mulher, eles têm uma ligação muito profunda, uma ligação no qual o homem, de observar aquela mulher, ele já sabe, ou ele já sabia que tinha uma ligação muito forte com ele. E no momento que ele observa, ele já identifica esta afinal, ou seja, uma afirmação conclusiva. Ele não tem dúvida. Percebe que
versículos anteriores, ele observa, ele está interagindo e ele não acha ninguém. E quando esta mulher é trazida na sua presença, ele diz: esta afinal, ela é ossos ou osso dos meus ossos e carne da minha carne. Uma ligação muito íntima e profunda havia estabelecido ali. Deus então, na sua presciência, extrai uma costela, faz uma mulher dessa costela. Adão observa essa mulher, identifica essa intimidade profunda, e ele não tem dúvida, porque ele fala ali no início do versículo, e ele fala para ela o seguinte: você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Assim como Adão deu nome a todos, Adão neste momento também fala: o seu nome vai ser varoa, porquanto do varão foi tomado. Ou seja, ele sabe que o que ele estava ali na sua frente, Deus havia feito a partir dele. Deus não havia feito a mulher de um barro, mas Deus fez, e Adão identifica que aquela mulher que Deus havia feito para ele era uma mulher que tinha intimidade com ele, tinha uma ligação forte com ele. E aí a palavra então, no versículo 24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe. Vamos pensar aqui. Quando Deus criou o homem e a mulher, naquele momento, Adão, naquela situação, sendo o primeiro ser humano, e a mulher ali, Deus havia constituído algo muito forte: o casamento. E é interessante que logo no início, depois de toda a criação e tudo que Deus fez, Deus então cria o homem e a mulher. Ele institui aqui uma instituição chamada casamento, família. Porque o próprio texto, no início da história, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe. No contexto deles, eles eram os primeiros seres humanos, os primeiros seres viventes humanos. Mas Deus aqui já havia estabelecido desde o primeiro casal: deixar o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Ou seja, aquilo que o filho com seus pais havia instituído, para o casamento é necessário que ele se desvincule. Não é que você vai deixar de ser filho, mas você precisa se desvincular de algumas coisas importantes para que de fato você se una a uma mulher. E o texto fala depois: tornando-se os dois uma só carne. E a partir desse momento, onde há uma separação de filiação, uma ligação com os seus pais paternos, tanto do homem quanto da mulher, eles se desvinculam do núcleo familiar, da casa dos seus pais, se une uma outra mulher, ou um homem, no caso da mulher, o homem e a mulher unindo-se, e ali eles vão formar uma outra família. Infelizmente, nós sabemos que isso não é uma prática dos nossos dias. Infelizmente, a lista de divórcios tem sido crescente, a lista de fracassos no casamento tem sido permanente, porque muitos casamentos que se iniciam são casamentos que não têm os preceitos bíblicos da palavra. Muitos homens não deixam seus pais para casar. Mesmo depois de casado, eles ainda têm uma intimidade muito grande, uma ligação muito grande. Como dizem aí, ainda não cortou o cordão umbilical. E é necessário que você, homem, se desvincule dos seus pais, porque você deve honrar a sua casa, a sua esposa. Você, mulher, precisa sim se desvincular dos seus pais.
tornando-se os dois uma só carne, um núcleo familiar, uma dinâmica de vida, uma separação de lugares, onde cada família precisa ter o seu chefe ali, o homem estabelecendo, sendo o homem cabeça da mulher, o chefe da família, aquele que vai dar as diretrizes conforme a palavra de Deus nos ensina. E a mulher, ela deve ser auxiliadora, ou seja, uma auxiliadora legítima, aquela que estará com o homem em todo o tempo, em todas as suas decisões, ajudando nas suas dificuldades e suprindo as suas necessidades. E da mesma forma o homem deve fazer isso com as mulheres e ainda mais, amar a sua esposa incondicionalmente, assim como Cristo amou a igreja. Meus queridos, o casamento é uma instituição sagrada, uma instituição que Deus fez. Independente de qual situação, da forma com que você se casou, Deus estava presente ali. E Deus, ele não concorda com a separação. Porque uma vez que nós nos tornamos uma só carne, a única maneira de nós nos separarmos entre homens e mulheres, casamento, é a morte. Este mês, então, um mês dedicado à família. Que você seja tremendamente abençoado com a sua família. Nós já temos ali inúmeras informações a respeito disso, mas que a sua vida seja uma vida, este ano e este mês, uma vida consagrada ao Senhor. Onde a sua casa pode abençoar, pode ser abençoada também. Onde a sua vida pode abençoar outras vidas e também ser abençoada pela palavra de Deus. E que a sua vida e a sua família seja cada dia mais fortalecida e alimentada na palavra de Deus. E que esta palavra, hoje, neste domingo, possa falar ao seu coração grandemente, sabendo que aquilo que Deus criou, a instituição família, nada poderá quebrar esse pacto, a não ser a morte. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença eterna do nosso Deus. Muito obrigado.